Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso Vale Tudo, tá? Professora Angélica do lado de cá, você aí do outro lado. Com destino à sua aprovação na Polícia Penal do Espírito Santo, a prof sabe que esse nosso Vale Tudo é de extrema importância para você, que vai fazer essa prova aí esse final de semana. Então aqui nós vamos fazer um encontro bem tranquilo, onde a gente vai dialogar, tá? Sobre o assunto língua portuguesa. Tentar passar aí, né? Por aquilo que é muitíssimo importante para você em cenário de prova, tá? Então, vamos prestar muita atenção agora, respira fundo, não surta, conta até 200 e vamos lá, se Deus quiser, prestar muita atenção nesse nosso Vale Tudo aqui, que tem muita coisa importante. Português é muito importante, eu sempre falo que é diamante de prova. Então, vamos lá, então, ver o que a gente vai visualizar aqui dentro do conteúdo de língua portuguesa, né, para esse nosso Vale Tudo aqui, nesse nosso Vale Tudo com destino à Polícia Penal do Espírito Santo. Então, preste muita atenção aqui no que você está visualizando. Nós temos aqui, num primeiro item aqui, interpretação e compreensão de textos, olha só. E aqui eu quero conversar com você nesse tópico de interpretação e compreensão de textos o seguinte. A banca examinadora, olha só, o que ela faz com a gente? Olha o que eu trouxe para você, pontuei para você como importantíssimo aqui dentro desse cenário de interpretação e compreensão de texto. Preste muita atenção, olha. Coloquei o seguinte, abordagem de textos curtos e médios, olha o que a banca examinadora faz com você. Ela traz ali crônicas, notícias, textos opinativos, olha só. Ela pode cobrar de você nessa abordagem desse assunto, nessa temática, compreensão e interpretação de texto. Ela pode cobrar de você ideia central, ela pode cobrar inferência, ela pode cobrar relações lógicas entre as partes do texto. Olha aí o que ela pode trazer para você. Preste muita atenção, tá? E aí, além disso tudo, também nós temos aí, né, o quê? Questões que testam coesão e coerência, olha só, valor semântico de conectivos e pronomes. Quando nós falamos de valor semântico de conectivos e pronomes, nós estamos falando de interpretação. Porque a interpretação ela não está contida apenas ali, quando você tem um texto que você vai associar ali naquele texto o que se pede a respeito dele, né? Igual a gente viu aqui, por exemplo, né? Cobrança de ideia central, né? Inferência e tal. Não somente isso, tá? Quando você tem ali esse valor semântico sendo exigido de você, você tem ali também o cenário interpretação e compreensão. Porque, peraí, para eu substituir um conectivo por outro, ou um pronome por outro, sem que haja perda de sentido, dentro desse valor semântico, eu estou exercendo a interpretação de texto. Né? Quando eu troco um conectivo por outro, quando eu avalio a substituição de um pronome por outro ali, eu também estou exercendo interpretação e compreensão de texto. É o seguinte, eu falo com você, futuro policial penal do Estado do Espírito Santo, você aí, minha querida, meu querido aluno, todos que estão aqui com a gente nesse nosso Vale Tudo, que é de extrema importância para vocês, eu falo o seguinte, cuidado, tá, com a interpretação de texto. Quando você pegar a sua prova esse final de semana, no domingo, o que você vai fazer? Esquece o cenário texto no primeiro momento, vai direto na questão de número 1, tente resolver a questão de número 1, e aí vai. Prestou atenção? Eu consegui resolver a questão de número 1 numa boa, não precisei fazer leitura do texto, parte para a questão de número 2. Eu consegui fazer leitura da questão e resolver a questão de número 2 sem ler o texto, parte para a questão de número 3, entendeu? Por quê? Porque as bancas examinadoras costumam trazer ali fragmentos do texto para você poder analisar dentro do enunciado da questão. Então, você perde muito tempo, num primeiro momento, fazendo leitura de texto ali, sem às vezes ter tamanha necessidade. Tá? Então, preste muita atenção nisso, que a prof está conversando com você aqui agora. Pegou seu texto? Pegou sua prova? Esquece o texto, vai direto na questão de número 1. Tente resolver as questões ali, que não necessitam do texto, e volte ao texto somente se precisar. Você ganha tempo com isso, tá? E outra coisa, a gente sabe que a única certeza que a gente tem enquanto vida, enquanto prova, é de interpretação e compreensão de texto. Então, é respirar fundo, é observar direitinho para quê? A gente poder fazer acontecer isso aí de forma bem bacana, bem objetiva. Beleza? Pois é.
Outro tópico, né, comentando aí, conversando com você do que consta, nós vamos fazer um tour aqui, né? Na verdade, nós vamos fazer um tour aqui pelo edital, né, por aquilo que veio constando no edital aí, de forma bem tranquila e bem bacana para você, tá? Para que você tenha realmente, de fato, uma revisão bem bacana aqui junto comigo agora nesse nosso Vale Tudo, para que a gente consiga ser bem sucedido em língua portuguesa em razão de prova, tá? Então, olha só. Aqui agora eu trouxe para você o seguinte: tipologia textual. E uma coisa muito interessante, muito bacana, dentro desse cenário de tipologia, é que a tipologia ela caminha junto com a interpretação de texto, tá? E o que, que pode acontecer? O que, que a banca examinadora e DECAP pode trazer para mim, professora, dentro desse cenário de tipologia textual? Olha só, identificação do tipo de texto. Ah, se o texto que você está vendo ali, que é texto curto ou médio, se ele é uma narração, se ele é da tipo, faz parte da tipologia da narração, se ele faz parte da tipologia da descrição, da dissertação, da injunção, da exposição. Olha só, é isso que eu preciso prestar atenção. A qual tipologia ele faz parte, entendeu? E associar isso e compreender isso aí. Claro, né? Eu preciso levar para minha prova o quê? Preste muita atenção aqui agora no que é que você precisa levar para sua prova. Olha só o que, que você precisa levar para sua prova. As características linguísticas de cada tipo de texto. Bom, quais são as características da narração? Os elementos da narrativa. Quais são as características da dissertação? Isso ali, eu tenho ali a ideia, né? A apresentação dos argumentos ali baseado numa temática. Qual é a característica da descrição? Eu faço ali descrições, eu tenho ali qual característica? Tempos verbais, presente, pretérito, formas nominais. Qual a característica de um texto injuntivo? A presença de verbos no imperativo, porque se refere à segunda pessoa, entendeu? E além disso também, a banca pode me cobrar, olha só, a intenção comunicativa, tá? Qual foi a intenção desse texto, né? Esse texto tem a intenção de fazer o quê? De acordo com a tipologia, tá? Se tentar persuadir, por exemplo, que é a característica da tipologia da injunção, persuadir. Será que a intenção ali é simplesmente relatar um fato? Que é o quê? É um texto narrativo, né? Então, preste muita atenção nessas intenções comunicativas ali, tá? E a estrutura, claro, de cada tipologia. Outra coisa que a banca pode trazer é distinção entre tipo e gênero. Claro, você vai ver um gênero, é o texto que vai acontecer em prova para você. Por exemplo, uma receita, uma bula de medicamento, uma crônica, uma fábula, um conto, não é assim? Pois uma notícia. Isso é o gênero. A gente até visualizou aqui antes, olha só, lá em cima na compreensão, olha. Crônica, notícia, textos opinativos. Crônica, notícia é o gênero. Dentro desse gênero, você vai extrair a tipologia. Bom, uma crônica pertence a qual tipologia? Né? Uma propaganda pertence a qual tipologia? Então, é isso que a banca pode exigir de você que se encontra aí do outro lado, tá? E a prof não quer que você erre isso de jeito nenhum. Por isso, nós estamos aqui entendendo as possibilidades, o que pode acontecer em cenário de prova para você, para que você seja bem sucedido em razão de prova, ok? Beleza, então. Vamos continuar aqui, então, porque a gente tem muita coisa para a gente poder ver. Olha só. Vamos lá, então, agora rapidinho aqui. Olha o que a gente tem, ó. Vamos lá, caminhando aqui, olha só. O que a gente tem aqui agora? Coesão e coerência. Olha só o que a gente vai visualizar aqui dentro dessa situação de coesão e coerência, tá? Olha só. Essa situação de coesão e coerência aí pra gente, ela é muito bacana porque, olha só o que acontece com ela, né? De que ela se trata aqui, né? Pra gente poder entender essa coesão e essa coerência aqui agora, olha só. Na situação de coesão e coerência, a banca, o que a banca, professora Angélica, o que é que a banca pode cobrar de mim em cenário de prova, nessa razão coesão e coerência, né? O que a banca e DECAP pode cobrar de mim? Tá aí para você, olha, reconhecimento de elementos coesivos. Quais são elementos coesivos, né?
conjunções, pronomes e advérbios, olha só. Ela pode cobrar o valor semântico dos conectivos, nós já falamos sobre isso aqui, até para quesito interpretação de texto, né? Esse valor semântico dos conectivos, isso é interpretação ali no cenário da gramática, tá? Então, ela pode cobrar isso de você, olha só, efeito de causa, consequência, oposição, essas relações. Ah, será que o conectivo ele indica causa? O conectivo indica consequência? O conectivo indica oposição, né? Outra coisa também, nesse cenário coesão e coerência que a banca pode cobrar, é as relações entre as partes do texto, tá? Para verificar ali se tem coerência no contexto geral. Olha só, tá vendo? Então, muito cuidado, tá? Você precisa entender essa diferença. Coesão e coerência. A coesão é a ligação formal, né? Ali dentro do que está escrito. E a coerência é a ligação lógica, tá vendo? Lógica e de sentido. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, você já viu aqui todas as vertentes do que a banca pode trazer dentro desse cenário, o quê? Coesão e coerência para você, tá? Ótimo, professor, beleza. E agora? Agora a gente vai para as classes de palavras. Então, olha só aqui o que é que nós vimos aqui, né, nesse cenário aqui, para a gente poder associar e entender direitinho, né? A gente viu aqui coesão e coerência, olha só, a gente visualizou interpretação, compreensão, tipologia, né? Então, agora a gente está aqui. Agora a gente dá um salto e nós vamos para onde? Lá para as classes de palavras, olha só, tá? E vamos fazer um tour aqui agora por essas classes gramaticais, para a gente ver o que a banca vai trazer para a gente e aqui, claro, priorizando as principais classes, porque nós temos aqui no cenário classe gramatical, olha só o que eu vou trazer para você. A banca pode pedir, tá? Identificação dessas classes, de classes gramaticais, que a gente sabe que nós estudamos quantas classes? Nós temos 10 classes gramaticais, que são grandes possibilidades de prova. Então, vamos entender o cenário classe gramatical aqui, de acordo com a banca examinadora, para a gente poder compreender direitinho como é que vai funcionar, o que pode acontecer para a gente. Primeira coisa que a banca pode trazer é isso que eu coloquei aí, olha. Identificação do valor e da função das palavras. Então, se você não souber, né, qual é a função de um substantivo, qual que é a função de um adjetivo, qual que é a função de um artigo, é muito perigoso isso para você ensinar de prova. Então, aqui nós vamos revisar, porque a banca pode pedir, ela pode trazer a palavra destacada e te pedir a função morfológica dela. Olha só. Então, ela às vezes não vai trazer apenas, igual eu coloquei aí, né, o conceito teórico, mas ela vai te pedir a função. Então, vamos lá. Qual é a função do substantivo? Nomear. Olha aí. Qual é a função do adjetivo? Qualificar. Qual é a função do artigo? Determinar. O pronome vai fazer o quê? Substituir ou acompanhar o substantivo. Qual é a função das preposições? Conectar, elas conectam. Qual é a função do numeral? Quantificar o substantivo. Olha só. Qual é a função do verbo? Indicar ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Qual é a função do advérbio? Modificar palavras. Olha que interessante, às vezes a banca não vai te pedir o nome advérbio, mas ela vai falar assim, onde há a palavra destacada que tem função modificadora. Se tem uma palavra que vai modificar ali outra, né, o sentido ali, a função de modificadora é qual? O advérbio. Se tem uma classe que vai fazer isso, né? Então, tem ali o advérbio que modifica, tá? Conjunção. Qual é a função dela? Relacionar, olha só. E a interjeição? Exprimir emoção, olha só. Então, você viu aqui todas as funções ali, né, dentro do cenário morfológico, tá? Revisando aqui com você as funções de todas as classes, não apenas o conceito de cada uma delas. Então, a banca pode trazer isso, pode pedir isso, pode misturar mais de uma classe em uma única questão de prova para você. Então, fique atento, atenta aí do outro lado, beleza? Beleza, professora? E agora? Agora a gente continua. Olha só o que a gente tem aqui agora, olha. Vamos falar um pouquinho sobre as classes que são peso de prova para você. Vamos conversar um pouquinho sobre essas classes aqui agora. Preste muita atenção, tá? Olha só. A primeira classe que eu considero
muito peso de prova, isso é independente da banca examinadora, viu? Independente da banca examinadora. Se tem uma classe que eu considero muito com peso de prova, é a primeira classe que eu considero peso é o pronome. É igual eu falei, isso é independente da banca examinadora. Para mim, pronome é peso de prova. E você, eu tenho certeza que às vezes você está aqui juntamente comigo e já fez outros concursos públicos, você sabe outros concursos públicos, né? Sabe muito bem do que a professora Angélica está falando. Então, o que que acontece? Pronome é peso de prova, tá? É a primeira classe peso de prova. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que a gente precisa levar para a prova com relação ao pronome. Olha só, a gente precisa levar classificação, olha só, de todos os tipos de pronome. Pronome tem 7 classificações: pronomes pessoais, né? Pronomes de tratamento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, olha só. Tá vendo? Pronome interrogativo e pronome relativo. Tem 7 classificações. Você tem que levar todas as classificações para a prova. Claro que tem uma classificação aqui que ela é um pouco pesada para a gente em cenário de prova, que é o pronome relativo. Olha só. E a dica da professora Angélica aqui hoje para você, né, futuro policial penal, futura policial penal do Espírito Santo, é o seguinte: quando você tem pronome relativo, você não tem antes dele um verbo. Então, toda vez que tem pronome relativo dentro de um contexto, não, a palavra que vem antes não pode ser verbo. Então, detalhe, olha, quando você tem pronome relativo, entenda, ele nunca virá depois de um verbo. Principalmente no caso do pronome relativo que, tá? Então, viu a palavra que lá? Ah, professora, será que ele é um pronome relativo? Olha se a palavra, o que vem ali como palavra que antecede, tá? Porque se a palavra que vier antes do que, for um verbo, ele não pode ser um pronome relativo. O que não pode ser pronome relativo. Por quê? Porque não existe pronome relativo acontecendo após um verbo, tá? Não existe. Pronome relativo nunca vem depois de um verbo, beleza? Ótimo. Outra coisa aqui dentro do cenário, colocação pronominal, que é muito importante, dentro do cenário pronome, que é muito importante, é a colocação pronominal. Olha só. O que nós precisamos lembrar aqui? Lembrar que na mesóclise e na ênclise, olha só, não há termo atrativo antes do verbo. Olha aí, para você fazer mesóclise, e para você fazer ênclise, não pode ter termo atrativo antes do verbo. O que é a mesóclise? Pronome no meio do verbo. O que é a ênclise? Pronome oblíquo depois do verbo, né? Isso é o que você tem que lembrar aí, tá? Beleza. Agora, na próclise tem. O que é a próclise? A próclise é o pronome oblíquo antes do verbo, só que ele foi atraído por um termo atrativo, né? Então, tem termo atrativo, pronome oblíquo e depois o verbo para fazer acontecer a próclise. Então, muito cuidado, tá? Então, antes de mesóclise, na mesóclise e na ênclise não tem termo atrativo antes do verbo, só que na próclise tem que ter. E outra coisa que vocês precisam saber, preste atenção, lá na mesóclise, para você fazer mesóclise, já que não tem termo atrativo nem nela, nem na ênclise, na mesóclise, como você diferencia mesóclise de ênclise? Mesóclise, o pronome vai estar no meio do verbo ali, estando o verbo em uma das formas do futuro. Olha só, futuro do presente ou futuro do pretérito. Agora, como é que vai acontecer a ênclise? A ênclise você já sabe, é pronome oblíquo antes do verbo, estando o verbo como? No presente ou no pretérito. Então, muito cuidado com isso. Agora, professora, tem tempo verbal? Eu preciso olhar o tempo verbal para eu poder fazer próclise? Não precisa. Não precisa olhar tempo verbal para poder fazer próclise, tá? A próclise ali, o pronome oblíquo acontecendo antes do verbo, o verbo pode estar em qualquer tempo que não vai fazer diferença alguma, ok? Ok, beleza. Agora é o seguinte, presta atenção aqui agora no que nós vamos conversar. Próxima classe que é peso de prova para vocês é o quê? O verbo, já falei, verbo é peso de prova, muito cuidado. E tá, sabendo, professora Angélica, que o verbo é peso de prova para mim, o que eu preciso entender sobre ele que vai fazer toda a diferença na minha prova? Tempos e modos. A primeira coisa, tá? Se você está indo para sua prova sem saber aquela parte específica lá do verbo, de tempos e modos do verbo, já vai contando que pode dar um problema lá na hora da prova. Porque uma questão que eu
proposto é questão de tempos e modos aqui quando o assunto é verbo, tá? Então, beleza. O que que você precisa lembrar? Você precisa lembrar a semântica, né, o sentido de cada modal. O que que é um verbo no modo indicativo? O que que é um verbo no modo subjuntivo? O que que é um verbo no modo imperativo? Olha aí, o sentido de cada modo. O modo indicativo, ele indica o quê? Uma ação convicta. O modo subjuntivo, ele indica o quê? Uma dúvida. O modo imperativo indica o quê? Uma ordem, tá vendo? E sabendo isso aí, eu tentar lembrar os tempos dentro de cada um desses modos, tá? Detalhe, cuidado para você não errar os tempos verbais. É o que a minha dica para você é o seguinte: volta aquele verbo sempre para a primeira pessoa do singular, eu, e tenta lembrar ali o tempo verbal. É muito mais fácil quando você volta o verbo destacado lá na questão para a primeira pessoa do singular, eu. Fica muito mais fácil você lembrar o tempo verbal na hora da prova. Por exemplo, suponhamos que lá na questão te dá a forma verbal caminhávamos. Presta atenção. Lá na questão tá destacado para você lá a forma verbal caminhávamos. O que que você vai fazer? Você vai pegar caminhávamos, que é nós caminhávamos, né? E vai voltar para o eu. Se nós caminhávamos, eu, volta para o eu, ó. Eu caminhava. E aí você lembra, né? Ah, lá na tabelinha que a professora Angélica me deu, quando tem lá que eu estudei no Vale Concurso, todo verbo que termina em ava, ou todo verbo que termina em ia, termina em ia, ava, ia, né? Uma das duas terminações, terminou em ava ou ia, é pretérito imperfeito do indicativo. Então, se você voltou para o eu e o verbo está terminando em ava, ia na conjugação, com certeza aquele verbo da questão ali também vai estar terminando, né? Vai fazer parte ali do pretérito imperfeito. Só entende essa minha tabelinha, só entende esse processo de voltar para a primeira pessoa do singular eu aí, quem prestou muita atenção nisso aí, como isso foi explicado dentro da plataforma do Vale Concursos, tá? Muito cuidado com isso. Agora, falaríamos, por exemplo, suponhamos que lá a questão te dá a forma verbal falaríamos. Olha só, o que que você vai fazer? Você vai voltar para o eu. Falaríamos nós, falaríamos eu, falaria. Olha, o verbo está terminando em ria. Quando o verbo termina em ria, olha só, lá no eu, voltei a forma verbal para o eu, o verbo terminou em ria. Faz parte do pretérito mais que, ou melhor, futuro do pretérito do indicativo. Olha só, toda vez que o verbo termina em ria, é futuro do pretérito do modo indicativo. Tá vendo como é que é? Então, eu vou pegar o verbo, eu vou voltar o verbo à primeira pessoa, tá vendo? E vou tentar lembrar o tempo verbal ali, memorizando, né, a tabelinha, ou melhor, o resuminho, que a prof, né, sempre coloca para você como importantíssimo aí, tá? Que eu tenho certeza que você vai conseguir associar direitinho, viu? Ótimo. Agora é o seguinte, olha. Próximo tópico é o quê? Olha aí, vozes verbais. É outra parte que eu considero importante. Acho muito que a banca examinadora pode trazer alguma coisa sobre isso, tá? Apesar de que não é comum ela trazer, mas pode acontecer em cenário de prova. O que é muito comum é o que a gente acabou de visualizar agora, tá? Futuro policial penal do Espírito Santo, futura policial penal do Espírito Santo aí, beleza? Então, olha só o que a gente tem aí, olha. Só para a gente poder revisar, né? Existem três vozes, o verbo pode aparecer em três vozes, né? Se comportando ali de três formas de vozes verbais dentro de um contexto. A primeira é a voz ativa. O que é um verbo estar na voz ativa? É ele praticar uma ação. O que é o verbo estar na voz passiva? É ele sofrer uma ação. E o verbo estar na voz reflexiva é ele, né, visualizar ali, entender juntamente com o sujeito que o sujeito está praticando e sofrendo uma ação. Tá vendo? Então, na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação. Então, o verbo está ali com o sujeito praticando a ação. Na voz passiva, o verbo está ali fazendo o sujeito sofrer uma ação. Na voz reflexiva, está o sujeito e o verbo praticando e sofrendo a mesma ação, tá? Beleza. Observações importantíssimas de prova. Cuidado com a passiva analítica. Olha o bizu que eu coloquei. Quando tem passiva analítica dentro de um contexto, tem que ter locução verbal mais agente da passiva. Isso é a dica da professora Angélica quando se tem passiva analítica em cenário de prova, tá?
Beleza, por exemplo, ó, o empregado foi chamado pelo patrão. Você tem ali, foi chamado locução verbal pelo patrão agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele termo que quando você volta para a voz ativa, ele se torna o sujeito, tá? Então, muito cuidado com essa pegadinha aí da passiva analítica, beleza? Ok. Agora, o que é a passiva sintética? É quando você tem o verbo mais o se, ali, ou termo atrativo, né, atraindo o si para antes do verbo ali, não acontecendo depois disso nem preposição nem advérbio. Por exemplo, regam-se as plantas, olha só, regam-se, você teve o quê? Verbo mais o si. E depois do si não aconteceu nem preposição nem advérbio. O que aconteceu foi artigo, as, né? As ali, artigo. Então, beleza, eu tenho ali uma voz passiva sintética. Ah, professor, e se acontecesse, por exemplo, precisa-se de ajuda, né? Precisa-se, você teve o verbo mais o se, né? Precisa-se. Depois do se, você teve de ajuda, ou seja, você teve uma preposição. O que eu tenho, então, se eu não tenho passiva sintética? O que eu vou ter? Eu vou ter um sujeito indeterminado, tá? Então, muito cuidado com essa análise sintática para você não confundir sujeito indeterminado, verbo mais o se ali, no caso dele, com a voz passiva sintética. Fechou? Fechado. Agora, vamos lá, olha só. Outra coisa importantíssima, né? Outras classes que eu aposto muito, com certeza alguma delas pode acontecer para você em cenário de prova. É aí, olha, preposição, conjunção e advérbio. São classes voltadas para a semântica. Por isso que são classes importantes, tá? Também. Olha só. Primeira coisa, cuidado, tá? Com a relação de sentido que cada uma dessas classes pode exprimir dentro do cenário, como eu disse, né? Eu aposto muito nessas classes, em uma delas, porque são classes que estão voltadas para o sentido, como eu disse, são classes que estão voltadas para a semântica, tá? Então, eu acredito muito em uma dessas três aí, principalmente conjunção, em cenário de prova, beleza? Beleza, olha só. A casa era feita de tijolos. Olha aí a preposição de estabelecendo uma relação de sentido. Sentido de quê? De matéria-prima. Olha só, né? Indicando aí a matéria-prima da casa, né? Beleza. Meu sabiá não comia nem cantava. Olha a conjunção nem exprimindo aí uma relação de soma, né? Comia, cantava, né? Nem comia, nem cantava. Beleza. Olha só, depois de algo feito, olha o depois de aí tendo uma relação de quê? De tempo. Então, são classes gramaticais que exprimem relações de sentido. Por isso, são classes muito importantes, porque tem a ver com semântica, tem a ver com interpretação, tem a ver com coerência, e vamos lá seguindo o nosso baile aí, tá? Beleza, então. Mais uma e outra, agora nós vamos para a análise sintática. Então, olha só, nós passamos pelos pontos principais até a morfologia e agora nós vamos continuar com a análise sintática. Presta atenção aqui. Fazendo um tour agora, né, continuando o nosso tour aqui pela análise sintática, olha o que a gente tem. Primeira coisa, né, termos da oração. É uma coisa que é um item sintático que está para todas as provas de concursos públicos, tá? São esses termos da oração. Dentro desses termos, você entende o seguinte, olha, tratando do período simples, né? Porque quando a gente estuda esses termos da oração, a gente estuda o quê? O período simples. Nós temos três termos da oração, basicamente, dentro do período simples. Nós temos termos essenciais, temos termos integrantes e temos termos acessórios. São os termos que compõem uma oração, os termos que compõem um período simples. Porque se você tem um período simples, você tem um período que só tem dentro dele uma oração. Não é assim? Então, nós vamos dar os termos da oração, os termos do período simples, tá? Beleza, então. Então, vamos lá para a gente poder associar aqui, dentro desses termos do período simples. Olha só. Primeira coisa, tá? Lá nos termos essenciais, nós temos que lembrar a diferença entre esses três sujeitos aí, ó. Oculto, indeterminado e sujeito inexistente. Também conhecido como oração sem sujeito. Por quê? Porque esses sujeitos aí podem ser problemas de prova. Então, vamos relembrar, ó. O sujeito oculto, ele brinca de pique-esconde com você, mas você consegue identificá-lo. Sujeito indeterminado, você sabe que existe, mas você não consegue identificá-lo, tá? Beleza. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Não existe de jeito nenhum. Então, muito cuidado com esses três sujeitos aí. Lá no sujeito oculto, você acha brincando de pique-esconde aí com você, escondido atrás do verbo, os pronomes eu, tu, ele, nós e vós. Então, quando você pergunta para o verbo se achar o sujeito, escondido atrás do verbo ali, você acha eu, tu, ele, nós e vós. No sujeito indeterminado,
você brincando com o verbo ali, você vai achar escondido atrás dele o pronome eles. Só que você não sabe quem são todos eles, né? Por isso que quando você acha escondido atrás do verbo o pronome eles, o sujeito tem que mudar de classificação. Ele não pode ser oculto, ele tem que ser indeterminado, tá? Ou então você vai ver o verbo mais o se, depois do se você vai visualizar uma preposição ou um advérbio, beleza? Agora, quando o sujeito é inexistente, tá? Ou oração sem sujeito, ele não existe de jeito nenhum. Aí tem lá, né? Verbo haver com sentido de existir, verbo que exprime fenômeno da natureza, verbo ser, fazer, passar, estar com um advérbio de tempo depois dele, verbo bastar e chegar indicando ordem, tá vendo? Então tem tudo isso aí pra gente poder associar direitinho, ok? Beleza. Agora é o seguinte, termos integrantes, termos acessórios. Muito cuidado com isso, tá? Essa diferença aí entre termos integrantes e termos acessórios. Olha só o que acontece. Quando nós temos, deixa eu colocar para você aqui na tela. Quando nós temos essa diferença de termos integrantes, termos acessórios, nós temos uma diferença muito bacana dentro desse cenário do período simples aí, que é interessantíssimo, né, de nós visualizarmos o seguinte, olha só. Objeto indireto e complemento nominal. Essa é a primeira particularidade de prova que a gente tem. Por exemplo, olha, o objeto indireto e o complemento nominal, o objeto indireto e o complemento nominal, olha só. Os dois são termos integrantes. Olha só, os dois, olha aí. Tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal. Mas qual é a diferença entre eles? Os dois são termos integrantes. Os dois têm que vir introduzidos por uma preposição. Olha só. Só que é o seguinte, o objeto indireto completa o quê? Olha só, o objeto indireto completa o quê? Um verbo. E um complemento nominal completa um quê? O quê? Um nome. Olha só. Então, cuidado com esse exemplo aí. Olha, tenho necessidade de ajuda, necessito de ajuda. Você vê de ajuda nos dois contextos. Só que, antes da expressão de ajuda, no primeiro contexto tem a palavra necessidade, que é um nome. Olha só. Então, a expressão de ajuda é um complemento nominal. Olha só. Antes da expressão de ajuda, no segundo contexto, tem a forma verbal necessito. Então, aí no segundo contexto, a expressão de ajuda já tem que ser um objeto indireto. Tá vendo a dificuldade? Tá vendo a particularidade de prova? Então, tanto objeto indireto quanto complemento nominal são termos integrantes, tem que vir introduzidos por preposição, só que complemento nominal completa um nome, o objeto indireto completa um verbo, tá? Beleza. Agora é o seguinte, olha só. Cuidado agora com o termo acessório chamado de adjunto adnominal, tá? Que se difere do termo integrante chamado complemento nominal. Olha só. Por quê? Porque esses dois, né, o complemento nominal e o adjunto adnominal, o complemento nominal sendo um termo integrante, o adjunto adnominal sendo um termo acessório, os dois podem vir introduzidos por preposição. Pode, professora? Pode. Só que é o seguinte, principalmente porque podem ser locuções adjetivas ali, né? Então, o primeiro, que é o adjunto adnominal, geralmente ele vai fazer o quê? Vai acontecer como? Após o substantivo concreto. Olha só. E o segundo, que é o complemento nominal, ele vai acontecer depois de quê? De um adjetivo ou um advérbio. Então, presta atenção, olha. A modernidade mudou a face do mundo. Presta atenção. A modernidade mudou a face do mundo. Pega ali aquela expressão destacada, né? Aquela locução adjetiva do mundo ali destacada e olha a palavra anterior. Ela é um substantivo concreto. Então, tende a ser o quê? Uma adjunto adnominal. Agora, olha o segundo exemplo. Ele é útil à empresa. Quando você pega ali a expressão à empresa e olha para a palavra anterior é o quê? Um adjetivo útil. Então, essa expressão aí, à empresa, tende a ser o quê? Complemento nominal, tá? Então, muito cuidado que eu trouxe para você aqui o quê? Dentro do cenário período simples, as principais particularidades de prova para você. Beleza? As outras são mais tranquilas de associar, né? Agora, olha só. Classificação verbal, outro ponto importante. Aqui eu quero dizer para você o seguinte, na classificação verbal. Existe o verbo transitivo direto, existe o verbo transitivo indireto, existe o verbo de ligação e existe o verbo intransitivo.
que é um verbo transitivo? Ele transita, ele pede complemento. Ele é transitivo direto quando ele pede objeto direto. Ele é transitivo indireto quando ele pede objeto indireto. É que o objeto indireto obrigatoriamente tem que vir ali com a preposição, né? Pois é. Ele é verbo de ligação quando depois dele vem o quê? Um predicativo do sujeito, que é a característica atribuída ao sujeito, tá? Ele é um verbo intransitivo quando ele é um verbo egoísta. Quando ele encerra o contexto, ou seja, ele não existe complemento depois dele, ou depois dele acontece um advérbio ou um adjunto adverbial. Nessa situação, ele é um verbo intransitivo, tá? Então, muito cuidado com essas classificações verbais, porque tem toda a importância aqui dentro do período simples, tá? E também tem toda a importância para você lá dentro, nessa pegada aqui da classificação verbal, lá dentro do cenário da regência, tá? Então, muito cuidado, muito cuidado mesmo, viu? Muito bom. Vamos continuar então, olha só. Relações de subordinação entre orações e termos da oração. Muito cuidado. Aqui nós vamos ver o quê? O período composto, tá? Nós vamos entender aqui o período composto. Então, nós passamos pelo período simples, entendendo ali os termos da oração, e agora a gente vem para o período composto, entendendo aqui as razões dele, né, as relações aí de subordinação, né, entre as orações e termos da oração. Primeira coisa, deixa eu conversar com você o seguinte, olha só. Aqui disse relações de subordinação, não disse relações de coordenação. Então, eu quero falar do período composto por subordinação, porque é ele que veio com ênfase em prova, então muito cuidado, olha. O que a banca IDECAP pode cobrar de você? Identificação do tipo de relação entre as orações. Essa é a maior vertente da banca IDECAP para você. Você identificar a relação que acontece ali de sentido entre as orações, tá? Outra coisa é o que ela pode pedir, é o que? A classificação das orações subordinadas. Ah, se ela é substantiva, se ela é adjetiva, se ela é adverbial, tá? E o que ela também pode fazer? Pedir para exigir de você o emprego e o sentido dos conectivos ali dentro, tá? O conectivo dentro da oração ali, ele está tendo qual sentido, né? Beleza. Outra coisa, ela pode pedir a reescrita mantendo o sentido original, tá? Essa situação de olhar a reescrita das orações ali é uma clássica pegadinha da banca IDECAP. Então, muito cuidado, tá? Você vai reescrever mantendo o sentido original. Ou seja, você vai reescrever o cenário, você vai trocar conectivo, você vai trocar conjunção e não vai perder o sentido. Cuidado com esse tipo de questão, tá? Beleza. Então, vamos lá. Só recapitulando aqui, então, olha. Oração subordinada substantiva, como é que você identifica? Você troca, você pega a oração destacada ali, quer saber se ele é subordinada substantiva, você faz o quê? Troca pela palavra isso. E olha se tem sentido ali, voltando e fazendo releitura do contexto, tá? Beleza. Qual é o nome do conectivo que introduz esse tipo de oração subordinada substantiva? Conjunção integrante. Beleza. Se você tem uma oração subordinada adjetiva, o que você precisa saber sobre ela? Ela tem valor de qualidade, de característica. O conectivo que introduz tem que ser chamado de pronome relativo, tá? Beleza. Oração subordinada adverbial, o que acontece com ela? Ela tem valor de circunstância. Aí você tem que lembrar as outras conjunções subordinativas, né, que expressam sentido, que não sejam a integrante, porque que não seja, né, a integrante, porque é integrante. Você já vai ter visto lá na subordinada substantiva. Então, você tenta lembrar ali as outras conjunções. Ah, comparativa, causal, consecutiva, final, temporal, concessiva, né? Pois é, e todas essas outras classificações, beleza? Já vou dizer para você, as adverbiais são as maiores pegadinhas de prova, tá? As orações subordinadas adverbiais, porque você tem que olhar o conectivo, você tem que entender ali, né, o emprego do conectivo, o sentido dele, porque o sentido dele ali dentro vai classificar a oração subordinada adverbial, tá? Então, isso é muito bacana, isso é muito importante para você aí em cenário de prova, beleza? Agora vamos para o outro tópico, que é o quê? Concordância nominal e verbal. Olha só, o que pode acontecer em prova para mim, professora Angélica? Escuta só, vamos recapitular aqui o seguinte. O que é a concordância nominal, né? E o que é a concordância verbal? Eu trouxe para você aqui, para você poder entender bonitinho, porque o que acontece com a concordância? A concordância é a parte mais complexa da gramática da língua portuguesa.
Então, você que vai fazer aí, né, esse concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, precisa saber isso, já sabe isso, né? Principalmente você que é aluno do Vale Concurso aí, da plataforma do Vale, sabe muito bem. É a parte mais complexa, esse cenário concordância, né? Porque a gente tem mais de 60 regras. Só que para nossa prova, a professora Angélica filtrou. Então, vamos lá entender o seguinte, ó, o que é a concordância nominal? São nomes que concordam entre si. Então, basicamente é o quê? Adjetivo, artigo, numeral e pronome concordando com o substantivo. Então, você vai achar o substantivo, basicamente é isso. E vai ver ali se tem adjetivo, artigo, numeral, pronome concordando com ele ali. Por exemplo, boas alunas dedicadas. Bom, você achou o substantivo alunas, certo? Certo. Então, você viu boas e dedicadas concordando com as alunas. Então, concordância nominal, ok, tá? Tem ali, ó, aquelas meninas inteligentes. Você achou o substantivo meninas. Então, você viu pronome aquelas e inteligentes ali, que é o adjetivo, concordando com o substantivo meninas. Viu como é que é? Beleza. Agora, o que é a concordância verbal? Quando você tem concordância verbal, você tem o quê? Você tem verbo concordando com o sujeito. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai visualizar ali o quê? O verbo concorda com o sujeito, né, em número e pessoa. Isso é a concordância verbal. Por exemplo, olha, os alunos estudam. Beleza. Você teve ali os alunos, que é o sujeito, né, está no plural, sujeito simples no plural, estudam no plural. Eu aprendi. Você tem ali o sujeito eu no singular, o verbo acontece no singular. Então, isso é a concordância verbal. É o verbo concordar com o sujeito em número e pessoa, beleza? Ok. Só que é o seguinte, quando o sujeito é composto, nós temos uma grande dificuldade com relação a ele em situação de prova. Por exemplo, quando você tem sujeito composto antes do verbo, olha só, o verbo tem que ficar obrigatoriamente no plural, quando o sujeito composto vem antes do verbo. O verbo tem que ficar obrigatoriamente no plural. Por exemplo, o aluno e o professor chegaram. Você tem sujeito composto, depois você tem o verbo, obrigatoriamente no plural. Agora, se você tem um sujeito composto depois do verbo, o verbo tem concordância facultativa. Ou ele vai acontecer no singular, ou ele vai acontecer no plural. Por exemplo, chegou o aluno e o professor. Chegaram um aluno e o professor. Você pode fazer chegou ou chegaram, porque o verbo está antes do que? Do sujeito composto. Leve para a prova esses itens básicos, principalmente do sujeito composto. Quando o verbo está depois, quando o verbo está antes, tá? Do sujeito simples ali que você viu, que é o exemplo básico, né? Os alunos estudaram, eu aprendi. Então, o verbo concorda bonitinho com o sujeito simples. E quando tem sujeito composto, como o verbo vai acontecer? Estando antes ou depois do sujeito composto, tá? Só que é o seguinte, cuidado com esses casos que eu coloquei aqui, olha, casos a observar. Por quê? Porque a Banca Decap trouxe esses casos em cenário de prova, tá? Você que participou das nossas correções de questões aí da Banca Decap, visualizou questões que tem aí essas palavrinhas que nós estamos observando aqui na nossa revisão, no nosso Vale Tudo. Olha só, por exemplo, a palavra anexo tem que concordar com o substantivo ao qual se refere. A expressão, né, é necessário, é proibido, é permitido, é bom, é invariável sem artigo antes do substantivo feminino e é variável com artigo quando você tem substantivo feminino, tá? Dentro do contexto, beleza? A palavra possível, presta atenção, ela vai concordar com essas expressões, olha, o mais, o menos, os mais, os menos ou quanto. Tá vendo? Ela não concorda com o substantivo, ela concorda com essas expressões. A palavra bastante concorda com o substantivo ao qual se refere. Verbos impessoais, o que são verbos impessoais? Verbos que fazem oração sem sujeito têm a obrigação de permanecer invariáveis na concordância, ou seja, não tem plural para eles, tá? E o verbo mais o se, quando fizer sujeito indeterminado, o verbo tem que concordar obrigatoriamente no singular. Então, quando você tem verbo mais o se ali fazendo sujeito indeterminado, né? Depois do se ali, óbvio, vai aparecer uma preposição ou um advérbio. Esse verbo que está ali junto com o se, ele tem que ficar obrigatoriamente no singular para que você tenha um sujeito indeterminado, tá?
Muito bom, então. Beleza. Tá vendo como é que é interessante a revisão? Aqui, olha o tanto de coisa que você já viu aqui e que você tem tempo de rever, tá? Para ficar, né, bem frisado isso aqui à sua mente e que você seja bem sucedido, bem sucedida aí do outro lado, tá? Então, leve muito a sério esse cenário vale tudo, leva muito a sério essa revisão que você está tendo aqui de língua portuguesa, porque você sabe que é importante para você. É, ainda mais você que participou das correções de provas anteriores no canal do Vale Concursos, você não viu essa semana, ainda dá para você puxar muita coisa ali ainda, né, das nossas correções de provas que nós fizemos, provas anteriores da Banca Decap, que tudo que eu tô falando aqui, a banca trouxe para você. Tudo que tem na plataforma do Vale Concurso foi exemplo de prova da banca examinadora para quem fez as provas anteriores aí e recentes dela, tá? Então, mais uma vez, estamos aqui, eu e você, nos preparando da melhor forma possível para enfrentar uma prova aí esse final de semana. Beleza? Beleza. Agora, olha só, ortografia, tá? O que a gente vai entender aqui nesse cenário ortografia? O que a banca pode trazer para mim, né, para eu poder estar mais bem preparado aí? Professor, olha, escrita correta das palavras é a primeira coisa que a banca examinadora pode pedir, exigir de você no cenário ortografia, tá? Escrita correta das palavras. Ah, se você escreve com X ou com CH, se escreve com S ou com dois S, se escreve com XC ou com XC cedilha, é isso que a banca pode trazer para você no cenário escrita correta de palavras, a primeira coisa. A segunda coisa é cobrar de você o uso dos porquês. Ela não trouxe isso com muita frequência, mas ela pode cobrar de você o uso dos porquês, tá? Aí vem, porquê separado sem acento, né? Início de frase interrogativa. Separado com acento, final de frase interrogativa. O porquê junto, sem acento, né? Geralmente ali em frase declarativa, que tem ponto final nela. Com valor de quê? De uma conjunção que é explicativa ou causal. E o porquê junto com acento, ele tem valor de um substantivo, né? Antes dele ali vem um artigo. Deixa eu revisar isso aqui com você. A banca examinadora de DECAP não trouxe no cenário recente questões de uso de porquê, tá? Com muita frequência. Mas esteja preparado pelo menos com esses porquês básicos aí, né? Que a gente precisa deles em razão de prova, tá? Beleza. Agora, outra coisa aí que a banca pode cobrar no cenário ortográfico, palavras parônimas e homônimas. Se você tem palavras homônimas, você tem palavras que têm alguma coisa de igual nelas. Ou só a escrita, ou só a pronúncia, mas tem alguma coisa de igual. Palavras parônimas tem tudo parecido, não tem nada de igual nelas, tá? Beleza, relembre isso aí para a prova. E outra coisa que a banca pode trazer é palavra com relação à ortografia ali com o uso correto do hífen. Eu até aposto mais em uma questão dessa do uso do hífen do que numa questão do porquê, tá? Dentro desse cenário ortográfico. Então vamos lá, olha só, uso do hífen aí, ó, anti-inflamatório, né? O que acontece? Se você tem letras iguais, olha lá, o primeiro elemento terminou com uma letra que é igual que começa o segundo elemento. Letras iguais, hífen separa. Tá? Anti-higiênico. Segunda palavra começa com H, hífen separa também obrigatoriamente, tá? Autoescola. Um primeiro elemento terminou com uma letra, o segundo começou com letra diferente. Então, letra diferente você vai juntar e o hífen vai sumir, tá? Mini saia. A primeira palavra termina com vogal e a segunda começa com R ou S. O que você vai fazer? Você vai dobrar o RS, juntar tudo e o hífen vai sumir. Tá? Então, cuidado, leve para a prova esses 3 exemplos que são básicos para você, são básicos, tá? Esses 3 exemplos são exemplos básicos, porque eu não quero que você erre esse cenário de prova de jeito nenhum, tá? Beleza. Mais uma situação de prova, acentuação gráfica. Presta atenção. Cuidado com a palavra monossílaba e oxítona, elas não compõem uma mesma regra. Monossílaba tem uma sílaba só. E para que seja oxítona, paroxítona, proparoxítona, tem que ter mais de uma sílaba. Então, muito cuidado com isso, ok? Beleza. Agora é o seguinte, olha só. Observar os verbos ler, crer, dar e ver, tá? Esses verbos ler, crer, dar e ver, tá? São verbos que quando eles estão no plural, eles têm que ter 2 Es. Mas não tem acento circunflexo neles, tá? Não tem. Agora, os verbos ter e vir, em contrapartida, lá no plural, tem que ter um E só, seguido de acento. Então, muito cuidado com essa diferença de acentuação gráfica nesses verbos aí, que pode ser uma possível condição de prova, tá? Agora, só para relembrar também, os verbos que derivam de ter e vir ali,
No singular tem acento circunflexo, no plural tem, ou no singular tem acento agudo, no plural tem acento circunflexo, tá? Então, isso aí é o que a prof traz para você no cenário acentuação gráfica. Beleza? Beleza. Agora é o seguinte. Vamos lá, então, caminhando para finalmente. Olha só, pontuação. Penúltimo item que a gente vai ver aqui hoje, tá? Agora nesse nosso vale tudo, viu? Pontuação. Olha só. Funções sintáticas da vírgula é uma coisa que a Banca Decap pode cobrar de você, tá? Em cenário de prova. Né, a função dela dentro do contexto, como oração adjetiva, dentro de oração adjetiva, explicativa, né, e restritiva ali, tá? Pode te pedir, a banca pode te pedir o emprego ou a omissão do travessão, dos dois pontos e do ponto e vírgula, tá? Também além da função sintática da vírgula. Então, cuidado. Olha o direcionamento que você está tendo aqui para que você seja bem-sucedido e bem-sucedida em razão de prova esse final de semana. Então, ó, na pontuação, saiba, a vírgula é a maior situação de prova para você, tá? Principalmente essa questão, né, de oração adjetiva, explicativa e restritiva, tá? Pode acontecer outros sinais de pontuação? Pode. Quais são eles? Travessão, dois pontos e ponto e vírgula, muito cobrado, tá? Outra coisa que a BugDK pode trazer nesse cenário de pontuação para você é o valor semântico dos sinais de pontuação. Por exemplo, qual que dá ênfase, né? Se o sinal de pontuação ali está dando ênfase, se está indicando uma pausa, se está determinando uma oposição, se está indicando uma explicação, entendeu? Qual é esse valor de sentido do sinal de pontuação dentro do contexto, tá? E ela também pode pedir o quê? Identificação de erros, né? Que alteram o sentido do contexto ali, tá? Então, só para resumir, olha, como resumo, o que a vírgula faz? Ela explica, o ponto conclui, os dois pontos anunciam e o travessão destaca. Então, muito cuidado. Destaca alguma coisa que vai ser dita logo depois ali, tá? Ressalta alguma coisa, beleza? Ok. Agora é o seguinte, como ponto final aqui, para a gente poder encerrar o nosso Vale Tudo aqui, com destino nossa aprovação no Príncipe Penal do Espírito Santo, e antes de encerrar, eu quero dizer para você o seguinte, é muito importante que você faça questões nessa reta final do seu estudo, tá? Você tem o nosso preparatório, você está aqui no Vale Tudo com destino à aprovação no Príncipe Penal do Espírito Santo. É muito importante que você adquira o nosso pacote de simulados, tá? Nessa reta final, faça questões, porque é resolvendo questões que você vai avaliar ali o seu nível de conhecimento. Lembrando, o nosso simulado, né? No pacote nosso de simulados ali, você tem simulados que de fato simulam a prova para você. Então, é muito importante, tá? Você adquirir esse pacote de simulados que você de fato está fazendo uma simulação da prova. Olha só como é importante para você, tá? E outra, não deixar de adquirir aí a nossa revisão de véspera, né? Estaremos dia 29, se Deus quiser, sábado agora, na CDL de Vila Velha, né, de 8 aí às 18 horas da manhã, um dia cheio de grandes eventos, né, um dia de grande evento, cheio de grandes aulas, de importantes, né, direcionamentos ali para você. Muitas das questões, dos assuntos que são abordados no nosso evento, nós conversamos sobre eles com vocês e acontece cenário de prova. Então, assim, não deixe de adquirir também a sua presença, né, de garantir a sua presença na nossa revisão de véspera e sábado agora, viu? Estamos esperando você conosco lá, tá? E aí, para fechar, a gente vai o quê? Nas figuras de linguagem. Aí eu trouxe aqui as figuras básicas, né? Metáfora, que é uma comparação implícita. Olha só, a comparação, né, que é uma relação explícita ali através da palavrinha como. Metonímia substitui, né, um termo por outro próximo, né, com outro com a mesma significação. O que o eufemismo faz? Suaviza. A personificação prosopopeia, né, traz uma característica humana, a ser que não tem vida, né, ser inanimado, tá? A anáfora, o que ela faz? Repete uma palavra no início de versos ou frases, tá? Repetição de uma mesma palavra ali. O pleonasmo, né? O que ele faz? Ele traz uma redundância com função expressiva. Olha só, a antonomasoperífrase substitui um termo por outro, né? Que celebrizou ali, que foi celebrizado, tá? E a apóstrofe, o que ela faz? Invoca alguma coisa ou alguém, né? Com a presença do quê? Do vocativo. Então, olha que situação bacana que você tem, né? Que aqui, claro, a gente está diante das principais figuras de linguagem, né? Não tem como trazer todos. O que eu fiz? Eu fiz um apanhado das principais figuras de linguagem que a Banca Examinadora DECAP pode trazer para você,
tá? E trouxe aqui para você poder entender, revisar pelo menos essas que são básicas da banca Decap para você, viu? E é isso, olha, desejo excelente prova para você esse final de semana. Você que está aqui comigo no nosso Vale Tudo, e que estará no nosso evento de véspera, visualizará isso tudo aqui bonitinho, replicado para você lá também, tá? De forma bem bacana, né? De forma pessoal ali, viu? Com muita informação importante também, tá? E é isso, né? Nos vemos sábado agora, se Deus quiser, na revisão de véspera, vocês que estarão lá, viu? E vocês que não estarão, excelente prova para vocês. Espero que gabaritem língua portuguesa aí. Combinado? Ó, um grande abraço da prof, tá? Beijo no coração aí. Que Deus abençoe, né, a sua prova. Vá para a prova tranquilo, tranquila, que vai dar tudo certo. Se for a sua vez, vai dar tudo certo. Se não for, não desista. O negócio é não desistir que uma hora a aprovação chega, beleza? Tchau, tchau, viu, pessoal? Fui!